Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nossa aula aqui é sobre o Auguste Comte e a lei dos três estágios, né? Então eu sou o professor João Marcos Rainamacho e hoje aqui eu vou estar falando sobre esse conteúdo aí para vocês, ok? Então vamos lá, começando aqui, gente, né? Nós vamos fazer uma breve análise ali do livro Curso de Filosofia Positiva do Auguste Comte, que ele vai estar trabalhando aí com essa visão evolucionista da sociedade que ele vai trazer aqui, além dos três estágios, né, o teológico, o metafísico e o positivo. Então acompanha ali. Auguste Comte, em seu método, propunha uma metodologia de observação dos fenômenos. Para ele, o homem passou por três estágios evolutivos. Então aqui, gente, segundo Auguste Comte, né, a humanidade, de uma forma geral, ela passou por três fases, por três períodos de evolução aqui. Começando aqui pelo teológico, evoluindo para o metafísico e, por fim, chegando aqui ao estágio positivo. Então, agora nós vamos ver as características de cada um deles. Então, primeiramente, aqui, gente, nós temos o estágio teológico, né? Então, o estágio teológico ou fictício é considerado a infância da humanidade, onde os fenômenos são explicados por intervenções de deuses e espíritos. Ou seja, gente, aqui no estágio teológico, como é o início da humanidade, né, as pessoas acreditam que todos os acontecimentos, todos os fenômenos têm interferência, têm ligação direta com deuses ou espíritos, né? Então aqui eu já coloquei dois exemplos para ilustrar aqui, né? Coloquei dois deuses aí da Grécia Antiga, né? O Poseidon e a Afrodite, né, que eram deuses ali, que eram venerados, né, lá na Grécia Antiga. Então, Poseidon, deus dos mares e dos oceanos, né, se acontecesse lá, por exemplo, lá uma tempestade muito grande lá, né, alguma coisa nesse sentido nos oceanos, isso era atribuído ali ao deus Poseidon. Ou então aqui a Afrodite, né, a deusa do amor, se as pessoas se apaixonassem, alguma coisa relacionada a isso, era atribuída essa ação para essa deusa. Porém, gente, o estágio teológico ele possui três características, né, que nós vamos ver a seguir. Então, a primeira característica do estágio teológico é o fetichismo, né? Então, é a crença em que os seres naturais do planeta crença em seres naturais do planeta, acreditando que tudo que acontece, o que existe na natureza, possui alma e espírito. Então, seria uma crença semelhante à crença dos indígenas. Então, lá no início da humanidade, né, a primeira crença, que as primeiras explicações dos fenômenos, né, passava aqui por essa fase do fetichismo, né? Então as pessoas acreditavam que, naquele momento, tudo possuía alma, né? Então tudo que era relacionado à natureza ou até mesmo aos seres humanos possuía alma, né? Então, por exemplo, as plantas, os animais, né, as águas, né, tudo que compõe a natureza possuía alma, inclusive o próprio ser humano. Depois do fetichismo, houve uma evolução aí para o politeísmo, né? O politeísmo é a crença em vários deuses, como vocês já sabem, como por exemplo na Grécia Antiga. E por último, nós vamos ter aqui o monoteísmo, que é a crença em apenas um deus, né? Como por exemplo aqui da religião católica, né? Que apesar de acreditar em santos, crê em apenas um deus. Então, o estágio teológico aqui, gente, né, tinham essas crenças, né, essas justificativas dos acontecimentos, dos fenômenos relacionados aos deuses, aos espíritos, a causas sobrenaturais. Porém, quando o estágio teológico chega ao monoteísmo, é o momento da mudança, é o momento da transição aqui para o estágio metafísico. Então, o estágio metafísico é uma evolução aqui do estágio teológico, e nós vamos perceber que as explicações aí dos fenômenos, dos acontecimentos, começam a mudar. Então, olha lá, esse estágio é considerado a juventude da humanidade. A argumentação toma lugar da imaginação, substituindo os agentes sobrenaturais por respostas mais complexas. Então, observe aqui essa imagem, gente, que tem alguns pontos de interrogação. Então, é justamente por isso, porque nesse momento os homens começam a se questionar, começam a se perguntar a origem, né, como que os fenômenos eles acontecem. Então, olha lá, neste momento iniciam-se as indagações, perguntas de questões que até então não eram respondidas. Como que aconteciam determinados fenômenos? Será que realmente aconteciam por questões sobrenaturais ou existiam respostas que não foram reveladas? Então, aqui no estágio metafísico, gente, é o momento dos questionamentos, né? As pessoas vão se perguntar, vão se indagar se os fenômenos, né, como por exemplo os fenômenos naturais do nosso planeta, como a chuva, será que a chuva aconteceu por vontade de Deus, de deuses, ou teve outros fatores que contribuíram aí para que houvesse a chuva, né? Se uma pessoa ficou doente, se uma pessoa faleceu, será que foi por vontade de deuses e espíritos, ou aconteceu outras circunstâncias que levaram a pessoa a ter uma doença e possivelmente a falecer? E por último, gente, nós vamos estar trabalhando aqui, com o estágio positivo, né? Que é o máximo, o ponto máximo
de evolução que, segundo Auguste Comte, a humanidade poderia chegar. Então, observem agora, o positivo ou científico, né, que pode ser chamado dessa maneira, é considerado o ponto máximo que a humanidade poderia chegar. Claro, na visão de Comte, seria o estágio mais desenvolvido, evoluído, presente na Europa industrial. Aqui, gente, nós percebemos um erro aí no pensamento do Auguste Comte, porque ele imaginava que a humanidade poderia chegar somente até esse estágio, somente até a Europa industrial, na questão da tecnologia, desenvolvimento de ciências, entre outras coisas. Mas não precisa nem ir muito a fundo para a gente perceber que depois ali do século XVIII, século XIX, a humanidade evoluiu muito, tecnologia, conhecimentos, teorias, entre outras coisas. Mas vamos lá. Nesse momento, os homens, preocupando-se em descobrir de que maneira esses fenômenos acontecem, baseiam-se no raciocínio e na observação para apontar possíveis respostas. Ou seja, neste momento, os fenômenos eram explicados, justificados pela ciência. Então aqui, gente, no estágio positivo, as pessoas elas agora precisam que a ciência estude e comprove a origem dos acontecimentos. Caso contrário, as pessoas ali elas não acreditam ali que esses fenômenos, esses acontecimentos tenham nenhum tipo de relação. Então a ciência precisa estudar e comprovar isso aí. Então haveria uma subordinação da imaginação, da argumentação à observação. Então agora, observação, raciocínio da ciência para descobrir as razões, como que aqueles fenômenos acontecem, entre outras coisas ali. Então, gente, de uma forma geral, o estágio teológico, explicações relacionadas a deuses e a espíritos, estágio metafísico, momento da argumentação, ali das perguntas, as pessoas começam a questionar essas explicações relacionadas a esses deuses, e por último, o estágio positivo, que tudo precisa ser comprovado pela ciência. Ok? Então, de uma forma bem resumida, essa aí que é a lei dos 3 estágios. Aqui eu utilizei o livro Curso de Filosofia Positiva, e aqui também temos as referências das imagens, tá bom? Então era isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.